Minha filha achou que eu não tinha visto ela esconder algo estranho no porta-malas do meu carro. Quietamente, eu mudei o objeto para o porta-luvas dele quando ela saiu. 20 minutos depois, a polícia chegou. E quando viu... Meu nome é Eulídia Andrade, tenho 65 anos e por muito tempo acreditei que já tinha visto de tudo na vida. A velhice, quando chega, traz consigo uma espécie de anestesia silenciosa, uma certeza de que nada mais pode realmente nos derrubar. Mas naquela manhã em que vi minha filha fazer algo que jamais imaginei, eu descobri que ainda existiam dores capazes de atravessar até os ossos mais endurecidos pela idade. Tudo começou enquanto eu preparava o café. A chaleira apitava com um som agudo, e eu sentia o cheiro forte do pó recém-moído tomando a cozinha inteira. Eu sempre gostei dessas pequenas rotinas, desses rituais que me lembravam que, apesar de tudo, ainda existia uma normalidade possível na vida. Minha filha, Larissa, havia voltado a morar comigo fazia 3 meses. Dizia que precisava de um tempo para se reencontrar. Mas o que eu via, todos os dias, era o olhar perdido de alguém fugindo de alguma coisa, ou de si mesma. Ela saía muito, voltava tarde, evitava conversas profundas. Quando falava comigo, era sempre no automático, como se cada palavra fosse uma obrigação cansativa. Ainda assim, eu tentava ser paciente. Uma mãe não para de ser mãe só porque os filhos crescem. A gente tenta, todos os dias, costurar os pedaços que vão caindo pelo caminho. Naquela manhã, porém, alguma coisa mudou. Eu ouvi o barulho do portão abrindo e vi pela janela Larissa caminhando rápido, quase em passos militares, com uma expressão tensa. Seus olhos vasculhavam o quintal, como se estivessem avaliando o risco de serem vigiados. Só isso já me fez ficar alerta. Mas o que veio depois foi como uma mão fria apertando meu coração. Ela se aproximou do meu carro, um carro velho, mas sempre muito bem cuidado, e olhou para trás novamente. Em seguida, tirou do bolso da jaqueta um objeto pequeno, embrulhado em um pano escuro. O pano parecia úmido, manchado, e mesmo de longe eu podia jurar que havia um tom avermelhado ali. Ela abriu o porta-malas com cuidado, quase com carinho, como se estivesse lidando com algo frágil ou perigoso. E então colocou o embrulho dentro, empurrou-o para o canto, cobriu com um casaco antigo e bateu a tampa como quem esconde um segredo urgente. Meu corpo reagiu antes mesmo que eu conseguisse pensar. Senti um arrepio subir pelas costas, como se algo em mim, algo antigo, instintivo, estivesse gritando para eu prestar atenção. Eu não sabia o que havia naquele embrulho, mas sabia, com uma certeza que doía, que fosse o que fosse. Não era coisa boa. Larissa entrou em casa sem me ver. Subiu direto para o quarto e trancou a porta. Eu a ouvi mexendo na mochila, andando de um lado para o outro como um animal acuado. Meu coração batia rápido. A chaleira apitou de novo, quase queimando a água, mas eu sequer a olhei. A única coisa que ecoava na minha cabeça era aquela cena. Minha filha escondendo algo no meu porta-malas. Esperei alguns minutos, só o suficiente para ter certeza de que ela estava distraída. Então saí em silêncio, como uma sombra. O sol da manhã batia direto no capô, deixando a lataria quente ao toque. Olhei ao redor para garantir que ninguém me observava. Eu conhecia cada pequeno barulho da rua, bicicletas passando, o vizinho abrindo o portão, o cachorro de Dona Marta latindo para todo mundo. Naquele momento, porém, tudo parecia quieto demais, como se até o vento estivesse esperando para ver o que eu faria. Abri o porta-malas. O casaco estava lá, do mesmo jeito que ela havia deixado. Eu o levantei devagar, com um misto de medo e necessidade. E lá estava o embrulho. Um pano escuro, sujo, manchado e pesado. Meus dedos tremiam. Eu não deveria tocar. Eu sabia disso. Mas uma mãe que sente o perigo não consegue simplesmente virar as costas. E algo dentro de mim dizia que, se eu não fizesse nada naquele instante, algo terrível poderia acontecer. Com ela, comigo, com nossas vidas. Levei o embrulho para o porta-luvas. Fechei devagar e voltei para dentro como se nada tivesse acontecido. 10 minutos depois, Larissa desceu. E bastou um olhar, apenas um olhar, para eu perceber que ela havia notado. Ela procurou a chave do carro com pressa, abriu o porta-malas e congelou. Não pode ser, ela murmurou. O pânico tomou conta do rosto dela. Um pânico tão real,
tão intenso, que por um segundo eu perdi o fôlego. Ela colocou a mão na cabeça, começou a andar em círculos pelo quintal. Seus olhos se tornaram enormes, brilhantes, desesperados. Eu nunca tinha visto minha filha tão apavorada. Foi então que ela me viu. Mãe, você mexeu no carro? Minha garganta fechou. Eu não sabia o que responder. Não sabia se devia protegê-la ou protegê-la de si mesma. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o som das sirenes cortou o silêncio da rua. Não eram sirenes distantes, não eram ecos, eram sirenes chegando, rápido, direto para minha casa. Larissa ficou completamente imóvel. Eu senti meu coração despencar, como se tivesse sido arrancado do peito. E quando a polícia entrou pelos portões, armas na cintura, olhar firme, e viu minha filha ali, trêmula, desesperada, eu soube que aquele embrulho, aquele maldito embrulho, era apenas o início do nosso inferno. Os policiais desceram da viatura com uma postura rígida, treinada. Pareciam saber exatamente o que estavam procurando, e isso fez com que o ar ao meu redor se tornasse pesado, quase sólido. Eu não conseguia respirar direito. Minha visão parecia estreita, como se o mundo tivesse se reduzido apenas àquela cena. Minha filha parada no quintal, eu na varanda, e a polícia cruzando o portão como se estivesse entrando no covil de um criminoso. O primeiro policial, um homem alto, de expressão fria, ergueu uma prancheta. Senhora Eulídia Andrade? Perguntou, sem tirar os olhos de mim. Senti minhas pernas fraquejarem. Sou eu. Precisamos verificar o seu veículo. Recebemos uma denúncia urgente. Uma denúncia. A palavra caiu sobre mim como um golpe. Larissa engoliu seco, e seu rosto empalideceu. Ela deu 2 passos para trás, tropeçando em si mesma. Não pode ser, ela murmurava. Não pode ser, não pode ser. O policial se virou para ela. A senhora é Larissa. Larissa Andrade. A voz dela era um fio. A denúncia envolve você e este endereço. Precisamos que ambas permaneçam onde estão. O segundo policial já caminhava diretamente para o carro. Ele nem pediu a chave, simplesmente apontou para o porta-malas. Abra. Larissa congelou. Meu coração parecia um tambor ensurdecedor dentro do peito. Eu sabia o que encontrariam ali. Nada. Porque eu havia movido o embrulho para o porta-luvas. Mas Larissa não sabia disso. Ela achava que aquilo ainda estava no porta-malas. E ver minha filha tremendo, as mãos suando, os olhos arregalados, sem conseguir sequer encaixar a chave no fecho, partiu algo dentro de mim. Com as mãos desobedientes, ela finalmente conseguiu abrir. O policial ergueu a tampa, moveu o casaco, olhou cada canto. Nada. Larissa desabou. Era como se seu corpo tivesse perdido toda a estrutura interna. O policial franziu o senho. Está limpo, disse, olhando para o colega. Não tem nada aqui. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Larissa olhou para dentro do porta-malas vazio como se estivesse diante de um fantasma. Suas pupilas dilataram e o terror dela se transformou em algo ainda mais profundo. Confusão. Era como se ela não conseguisse entender o que estava vendo, ou melhor, o que não estava vendo. Eu pude sentir o pensamento dela, como se estivesse escrito no ar. Eu juro que coloquei aqui. Eu coloquei. Eu mesma coloquei. O policial mais velho fechou o porta-malas e deu um passo em minha direção. Vamos verificar o resto do carro, senhora. Claro. Minha voz saiu fraca. Ele abriu a porta do passageiro e eu senti um frio tão intenso que mesmo sob o sol queimando meu quintal, minha pele se arrepiou inteira. Ele puxou o porta-luvas. O tempo parou. O objeto estava lá, exatamente onde eu havia colocado. O embrulho escuro, pesado, sujo. O policial não tocou de imediato. Ele avaliou com o olhar, virou a cabeça levemente para o lado e fez um sinal discreto. O parceiro se aproximou. Ah, isso aqui pertence a alguma de vocês? Perguntou, em um tom que não sugeria a resposta certa. Larissa deu um passo na direção dele, mas suas pernas mal a sustentavam. Não, ela gaguejou, a voz embargada. Mãe, o que é isso? Eu senti algo subir pela minha garganta. Uma mistura de medo, arrependimento e uma culpa tão profunda que queimava como ácido. Eu abri a boca para responder. Juro que tentei. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o policial puxou o embrulho, abriu com cuidado
e o que estava lá dentro fez com que Larissa soltasse um grito sufocado. Eu não conseguia desviar o olhar. Era um objeto metálico, pesado, com marcas nítidas de impacto, e o pano, agora aberto, deixava claro que a mancha vermelha não era ferrugem, não era tinta, era sangue. O policial respirou fundo, avaliando. Temos um item com indícios biológicos, provavelmente relacionado à ocorrência que estamos investigando. Larissa caiu de joelhos, e eu não sabia se devia correr até ela, abraçá-la, protegê-la ou esperar o inevitável, porque naquele instante eu percebi algo que nunca vou esquecer. A polícia não estava apenas investigando, eles tinham certeza de que minha filha estava envolvida em algo grave. O policial olhou para Larissa. Precisamos que a senhora venha conosco para esclarecimentos. E então, como se o mundo tivesse decidido me esmagar de uma só vez, minha filha, minha menina, foi algemada diante dos meus olhos. Eu tentei avançar, mas o policial me segurou pelo braço. Senhora, mantenha distância. Ela é minha filha. Pelo amor de Deus, ela não fez nada. Isso será determinado na delegacia. Temos uma denúncia séria, uma vítima envolvida e provas em análise. Provas. Essa palavra perfurou minha alma como uma lâmina. Larissa chorava, implorava, repetia que não era possível, que não entendia nada. E eu só conseguia pensar no momento em que tirei o embrulho do porta-malas e o coloquei no porta-luvas. No momento exato em que, sem saber, eu tinha colocado minha filha no centro de algo muito maior do que minha mente conseguia compreender. Quando a viatura levou Larissa, eu ainda estava imóvel na varanda, segurando o corrimão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. E naquele instante, sozinha, envolta no silêncio mais cruel da minha vida, eu compreendi. Aquilo não era um erro, não era um mal-entendido, era um plano. Um plano que eu havia interrompido, sem saber, ao mover aquele embrulho. E seja lá quem estivesse por trás disso, não iria descansar. A casa ficou completamente silenciosa depois que a viatura virou a esquina levando minha filha. Um silêncio tão profundo, tão pesado, que parecia que até as paredes seguravam o ar para não fazer barulho. Eu permaneci na varanda por alguns minutos, sem conseguir me mover, como se meu corpo tivesse desaprendido a função básica de existir. A rua, antes tão familiar, parecia agora um cenário estranho, ameaçador. As casas vizinhas, os muros, o poste de iluminação, tudo parecia deformado pela ideia terrível de que eu não estava mais segura, de que minha família não estava mais segura. Algo invisível, silencioso e cruel estava rondando nossas vidas, e eu tinha sido ingênua demais para perceber. Fechei o portão devagar. Cada rangido parecia ecoar dentro de mim, como um presságio. Entrei em casa com passos curtos, trêmulos, como se estivesse caminhando sobre um chão prestes a desabar. O cheiro do café que eu havia preparado mais cedo ainda tomava o ambiente, mas agora me nauseava. A chaleira ainda estava no fogão, com o metal frio, sem vida. Peguei-a com as mãos trêmulas e desliguei a chama que eu havia esquecido. Eu estava em choque, mas ao mesmo tempo algo novo e assustador começava a crescer dentro de mim, uma sensação de que aquilo não tinha sido apenas um erro da minha filha. Havia algo errado, profundamente errado, porque eu conhecia Larissa. Eu sabia das suas falhas, dos seus impulsos, dos seus segredos pequenos, mas sabia também que ela não era violenta, não era criminosa, não era capaz de machucar ninguém. E aquele embrulho, aquele objeto com sangue, aquilo não era dela. Sentei-me à mesa da cozinha e tentei organizar meus pensamentos. O relógio na parede fazia um tic-tac irritante, quase cruel, marcando o tempo que parecia escorrer pelos meus dedos, levando com ele qualquer resquício de segurança. Quem colocou aquele objeto no porta-malas? Ou pior, minha filha havia realmente colocado? Eu vi ela esconder o embrulho. Eu vi, ou pelo menos achei que vi, mas o desespero no rosto dela, a forma como ela caiu de joelhos quando o porta-malas estava vazio, aquilo não parecia encenação. Era pânico verdadeiro. Era o olhar de alguém que não entendia o que estava acontecendo. Eu me levantei e caminhei até o corredor. Parei diante da porta do quarto dela. Toquei a maçaneta, ainda quente pela correria de mais cedo. Empurrei devagar. O quarto estava uma bagunça, mas não uma bagunça sua,
uma bagunça de inquietação. Roupas jogadas no chão, cadernos abertos, gavetas entreabertas. Como se ela tivesse procurado algo, ou tentado esconder algo, ou fugido de algo dentro dela mesma. Fui até a escrivaninha. Havia uma carta rasgada, um envelope amassado e nomes que eu não reconhecia. Peguei o pedaço maior do papel. As palavras escritas à caneta estavam borradas, algumas quase ilegíveis. Se você falar alguma coisa, se abrir a boca, eu juro que não vai sobrar nada. Meu coração parou por um segundo. As pontas dos meus dedos ficaram frias. Senti o chão sumir sob meus pés. Aquilo não era apenas um conflito familiar. Não era apenas um objeto estranho colocado no meu porta-malas. Alguém estava ameaçando minha filha, e ela tinha tentado esconder isso de mim. Por quê? Por medo? Por vergonha? Para me proteger? De repente, lembrei da expressão que ela tinha nas últimas semanas. A forma como evitava sair sozinha, como trancava o quarto, como ficava horas ao celular, falando baixo, quase sussurrando, como sempre olhava para trás ao caminhar pela rua. Meu Deus! Larissa não estava apenas perdida, ela estava sendo perseguida. Meus dedos apertaram o papel com força, num misto de fúria e desespero. Senti algo crescer dentro de mim, algo que eu não sentia há muitos anos. Uma espécie de instinto primitivo, quase animal, um instinto que todas as mães carregam dentro do peito. O de lutar pelos filhos, mesmo que precise enfrentar o impossível. Mas antes de agir, eu precisava entender tudo. Precisa saber quem enviou a carta, quem queria calar minha filha e, o mais importante, o que realmente havia naquele embrulho. Foi então que ouvi um barulho na porta da frente. Um toque leve, 3 batidas. Não era policial, não era vizinho. Era firme demais para ser coincidência, mas suave demais para ser ameaça imediata. Caminhei até a sala, prendendo o papel na mão. Olhei pelo olho mágico, quase caí para trás. Era ele, um homem que eu nunca tinha visto, mas que carregava no rosto uma expressão de quem sabia exatamente quem eu era. E mais, sabia por que estava ali. Seu olhar era frio, distante. Os cabelos penteados para trás, a camisa impecável demais, como se tivesse sido preparada especialmente para aquele encontro. Ele não parecia assustado, não parecia nervoso, não parecia alguém que estivesse ali por engano. Ele parecia esperando. As mãos dele estavam para trás, calmas, quase respeitosas, mas seus olhos brilhavam com algo perigoso, como se dissessem: "Eu sei o que você viu." Senti um gelo subir pela minha nuca, e foi aí, exatamente naquele instante, que eu entendi. Aquilo não era sobre minha filha. Aquilo era sobre nós duas. E quem quer que estivesse por trás daquele inferno ainda não tinha terminado. Pelo contrário, aquele toque na porta era apenas o começo. O homem do outro lado da porta não desviava o olhar. Era como se ele estivesse enxergando através da madeira, como se soubesse que eu estava ali, paralisada, com o coração latejando alto demais para o meu próprio corpo comportar. Por um breve momento, pensei em não abrir, fingir que não havia ninguém em casa. Mas algo dentro de mim, talvez um resquício de coragem que eu pensava ter perdido com a idade, disse que fugir não me salvaria. E no fundo, eu sabia. Aquele homem não iria embora só porque eu não atendesse. Meu dedo deslizou pela maçaneta, ainda trêmulo. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor nos lábios, e abri a porta apenas o suficiente para vê-lo melhor. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, polido, calculado. Um sorriso que não tinha calor humano, mas tinha intenção. "Boa tarde, Dona Eulídia." A voz dele era suave, quase educada demais. "Espero não estar atrapalhando." Meu corpo inteiro se tensionou. O senhor é..." Minha voz saiu rouca, quase inaudível. "Alguém que pode ajudar," ele respondeu, com aquela calma que me deixava ainda mais nervosa. "Alguém que sabe que sua filha foi levada hoje pela manhã." Meu estômago se revirou. Ele sabia. Como ele sabia? Ninguém além da polícia e eu tínhamos visto aquilo acontecer. Os vizinhos estavam na escola, no trabalho, e a rua estava quase vazia naquele momento. A notícia não poderia ter se espalhado tão rápido, a não ser que tivesse sido planejado dessa forma.
Não entendo, consegui dizer, segurando a porta como se fosse uma proteção contra o mundo. O homem inclinou levemente a cabeça. Entendo que esteja assustada. Qualquer mãe estaria. Mas eu gostaria de conversar com a senhora, a sós, sobre o que aconteceu e sobre o que ainda vai acontecer. Senti minha respiração falhar. Ainda vai acontecer. Aquelas palavras soaram como uma ameaça, não dita diretamente, mas presente como o cheiro de algo queimando onde ninguém consegue ver a chama. Eu não converso com estranhos, respondi, tentando manter a voz firme. Mas deveria. Ele rebateu, com uma calma tão fria que fez meus dedos suarem imediatamente. Ele então deu um passo à frente. Não invasivo, mas suficiente para que eu sentisse seu perfume. Um aroma amadeirado, caro, típico de homens que se movimentam em círculos onde poder e perigo dançam juntos sem tocar o chão. Posso entrar? Perguntou. Minha pele inteira se arrepiou. Não. A resposta saiu mais rápido do que eu esperava. O sorriso dele desapareceu por um segundo. Seus olhos estreitaram, avaliando meu rosto como se estivesse procurando rachaduras, procurando medo, procurando submissão. E então ele recuou levemente. Muito bem. Falaremos aqui mesmo, então. Mas é melhor que fale baixo. Ele continuou. A senhora nunca sabe quem pode estar ouvindo. Senti um frio percorrer minha espinha. E então ele continuou. Sei que sua filha recebeu pressões, cartas, mensagens. Ele inclinou a cabeça, estudando minha reação. A senhora encontrou algo no quarto dela, não encontrou? Eu quase derrubei o ar dos pulmões. Ele sabia da carta, sabia da ameaça, sabia do objeto no meu carro, sabia de tudo, mas como? Eu segurei o papel amassado dentro do meu bolso por reflexo, como se aquilo pudesse me proteger dele. Não sei do que o senhor está falando, tentei mentir, mesmo sabendo que não adiantaria. O homem sorriu outra vez, um sorriso que parecia um corte. Dona Eulídia, não minta, não vale a pena, isso só atrasa as coisas. Eu engoli seco. Quem é o senhor? Perguntei, num último esforço para parecer firme. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, um silêncio calculado, assustador. Então respondeu. Sou alguém que tentou ajudar sua filha a se manter longe de problemas, mas ela fez escolhas muito infelizes. Meus olhos arderam. Minha filha não é criminosa, eu disse, sentindo minha voz se quebrar. Ela é uma boa pessoa, está assustada, perdida, mas não é isso que estão dizendo. Ele suspirou, fingindo pesar. A senhora está certa em uma coisa. Ela está assustada, muito, e deveria estar. O que ela fez? Perguntei, sentindo o coração martelar tão forte que parecia querer quebrar as costelas. Não posso dizer aqui. Ele olhou para a rua, observando os cantos como alguém que estava acostumado a ser seguido ou a ser temido. O que eu posso dizer é, tudo isso poderia ter sido evitado se aquele objeto tivesse permanecido onde ela colocou, ele disse, olhando diretamente nos meus olhos. Meu mundo desabou. Ele sabia. Ele sabia que eu movi o embrulho. Por que ela colocou aquilo no meu carro? Perguntei quase num sussurro. Ele sorriu, e dessa vez não houve nenhuma simpatia no gesto. Porque ela achou que ninguém encontraria ali, nem a senhora, nem a polícia. Ele se inclinou um pouco, aproximando o rosto do meu. A senhora interferiu no plano, e mudou tudo. Minha garganta secou. A polícia não era para ter encontrado nada. Mas encontraram. Ele concluiu. E agora vai ficar mais difícil para todos nós. Antes que eu pudesse responder, ele deu mais 2 passos para trás. Voltarei antes do fim do dia. Espero que, até lá, a senhora já tenha decidido se quer colaborar, ou se prefere lidar com as consequências. Meu coração caiu no estômago. Ele virou as costas, caminhou calmamente até um carro preto estacionado a poucos metros, entrou e foi embora com a tranquilidade de quem sabe que deixou uma bomba prestes a explodir. Quando fechei a porta, minhas mãos tremiam tanto que mal consegui virar a chave. Encostei-me na parede e deslizei até o chão. Meu corpo inteiro parecia queimar e congelar ao mesmo tempo. A respiração vinha curta, entrecortada, angustiada. E então, finalmente, eu percebi. Minha filha não estava apenas sendo ameaçada. Ela estava sendo usada, manipulada, empurrada para um abismo que alguém poderoso, estava cavando cuidadosamente. E eu havia entrado no jogo, sem querer, sem entender,
mas agora já não havia volta. A única pergunta que restava era: quem era aquele homem? E por que ele parecia ter tanto interesse em destruir a minha família? Fiquei no chão por vários minutos, incapaz de reunir forças para me levantar. Era como se a presença daquele homem tivesse deixado um rastro físico na casa, um cheiro de perigo que impregnava cada parede, cada móvel, cada pensamento. Parecia que, se eu respirasse fundo demais, absorveria mais daquilo que não entendia, daquele medo novo, daquele medo que não vinha de violência explícita, mas de algo mais cruel, poder silencioso. Quando finalmente consegui colocar as mãos no chão e me erguer, minhas pernas estavam moles, como se fossem feitas de pano velho. Caminhei cambaleando até a sala e fechei as cortinas. Não queria que ninguém visse o que eu fazia. Não queria que ninguém soubesse que eu estava com medo. Mas no fundo, eu sabia. Eles já sabiam. Eles sabiam de tudo. A carta, o embrulho, o momento exato em que minha filha saiu de casa, o instante em que eu mexi no porta-malas, a chegada da polícia. Nada daquilo era coincidência. Eu me sentei no sofá e segurei o papel amassado novamente. Mas agora, além das frases ameaçadoras, eu percebia outro detalhe. O papel tinha um cheiro, não forte, mas suficiente para ser reconhecido. Era o mesmo cheiro do homem que esteve à porta. Meu coração acelerou de novo. Ele não apenas sabia sobre a carta, ele era quem havia enviado. Lembrei do olhar dele, da calma, da falta de pressa, da falta de medo. Alguém só age assim quando tem certeza absoluta de que está no controle. E se ele tinha esse tipo de certeza, então a vida da minha filha estava em perigo real, não um perigo abstrato, psicológico ou emocional. Era algo palpável, violento, inconfundível. De repente, senti falta de ar. Tive que levantar da sala, ir até a cozinha, abrir a janela completamente. O vento entrou, carregando folhas secas, poeira e um barulho distante de carros, mas nada disso me acalmava. Eu precisava agir. Eu precisava entender. Eu precisava me antecipar. Fui até o quarto da Larissa com passos mais firmes dessa vez. Eu precisava buscar respostas ali. Vasculhei cada canto, gavetas, caixas, cadernos, roupas jogadas. Foi quando encontrei uma pasta escondida sob o colchão. Uma pasta preta, fina, amestada, mas com cheiro recente, cheiro de uso frequente. O tipo de pasta que alguém guarda com medo de que outra pessoa encontre. Sentei-me no chão. Abri com cuidado. Meus olhos se arregalaram. Dentro havia documentos, fotos impressas, cópias de conversas, recortes de jornal. Mas o que chamou minha atenção foi uma foto em especial. Larissa abraçada a uma garota jovem, de uns 20 e poucos anos, sorridente, com os cabelos curtos e uma tatuagem no braço. A anotação atrás da foto me gelou por inteiro. Ela desapareceu 2 dias depois. Meu estômago caiu. Tinha mais. Outra foto. A mesma garota, mas dessa vez sentada em um banco de praça, olhando em volta, com medo nítido no olhar. A imagem parecia ter sido capturada às escondidas. Outra anotação. Larissa sabia. Meu corpo inteiro travou. Minha filha sabia do desaparecimento? Tinha sido testemunha? Tinha se envolvido sem querer? Ou pior, tinha sido ameaçada para ficar calada? Continuei olhando os documentos quando encontrei um envelope com um nome. Marcelo Vilardi. O nome parecia familiar, mas não consegui lembrar de onde. Abri o envelope. Dentro havia um cartão de visita luxuoso. Instituto Vilardi de Desenvolvimento Juvenil. Um instituto famoso em várias cidades do país, conhecido por projetos sociais e escândalos abafados. Eu conhecia aquele nome. A televisão mencionou anos atrás um caso de sumiço de jovens, notícias que desapareceram rápido demais, denúncias que nunca foram para frente. E então, a memória voltou como um raio. Marcelo Vilardi. O homem que esteve na minha porta tinha exatamente o mesmo perfil físico que eu lembrava de uma reportagem antiga. Alto, frio, discreto, perigoso. O ar sumiu dos meus pulmões. Eu estava lidando com alguém que tinha dinheiro, influência, contatos e que jamais aparecia diretamente nos escândalos que criava. Por isso, ele falava com tanta calma. Por isso, ele sabia mais do que deveria. Por isso, parecia tão seguro de que tudo e todos estavam sob controle, incluindo minha filha. Mas por quê? Por que Larissa estava envolvida com ele?
Continuei vasculhando a pasta até encontrar algo ainda pior. Uma troca de mensagens impressa em papel, como se Larissa tivesse se prevenido, caso tivesse que provar algo. Você viu demais. Faça o que eu pedir e nada acontece com você. Não confie em ninguém. Você vai colocar no carro dela, é só isso. Meu coração explodiu em dor. Minha filha não estava escondendo nada porque era culpada. Ela estava escondendo porque estava sendo forçada a obedecer alguém. Alguém que ameaçava tirar dela a vida, a liberdade, o futuro e talvez muito mais. Caí de joelhos no chão do quarto, segurando as folhas como se fossem prova de um crime contra nós duas. A pasta escorregou da minha mão. Todas as folhas se espalharam pelo piso. E ali, cercada de papéis que gritavam perigo por todos os lados, eu finalmente compreendi o que estava acontecendo. O embrulho que ela colocou no carro não era dela. Era de alguém que ordenou que ela colocasse. E eu, movendo aquilo, destruí o plano de quem estava manipulando tudo. Eu acendi um alerta, e agora eles viriam atrás de mim. O homem disse que voltaria antes do fim do dia. Não era uma promessa, era uma sentença. E eu sabia que, se ficasse sentada esperando, se fosse ingênua, se fosse a mulher passiva e paciente que sempre fui, eu perderia minha filha, para sempre. Então fiz algo que não fazia há anos. Eu me levantei do chão com uma determinação que não sentia desde que era jovem. Meu corpo doía, meus joelhos tremiam, mas minha mente estava afiada como nunca. Eu ia descobrir tudo, eu ia proteger a minha filha, eu ia enfrentar quem fosse preciso, mesmo que isso custasse a minha própria segurança, mesmo que eu tivesse que encarar monstros com nomes, rostos e muito dinheiro, porque agora eu entendia. Isso não era apenas uma armadilha, era uma conspiração. E eu era a única capaz de quebrar o ciclo. Se você gosta das nossas histórias e quer nos ajudar a continuar trazendo relatos intensos e emocionantes como este, se inscreva no canal agora mesmo. Isso nos fortalece, nos sustenta e nos incentiva a compartilhar ainda mais histórias profundas e reais. Obrigada pelo apoio de coração. Quando me levantei do chão naquele quarto bagunçado, cercada pelas provas que minha filha havia guardado em segredo, senti algo dentro de mim despertar. Algo que eu achava que tinha morrido com o tempo, com os anos, com a velhice, com as perdas e com a rotina dura de uma vida inteira sendo forte por fora e frágil por dentro. Mas naquele momento, eu não era mais frágil, eu era mãe. E uma mãe consciente do perigo é a força mais perigosa que existe. Segurei a pasta preta com firmeza, organizei os documentos da forma mais rápida possível e respirei fundo. Minha mente trabalhava como uma máquina. Eu precisava agir. Não podia esperar o homem voltar. Ele não vinha para conversar, vinha para me calar, como tentou fazer com Larissa. Eu sabia disso sem sombra de dúvida. Eu precisava encontrar alguém que estivesse acima dele, ou fora do alcance dele. Alguém que não pudesse ser comprado, intimidado, manipulado. Mas quem? Minha idade sempre me deu experiência, mas também limitações. Eu conhecia poucas pessoas que ainda tinham influência para enfrentar alguém como Marcelo Vilardi. Pessoas fortes, íntegras e corajosas. Quase todas já estavam aposentadas, mudadas de cidade ou desencantadas com o mundo. Mas havia uma pessoa. Uma que não me devia favores, mas devia ao mundo a obrigação de continuar justa. A inspetora aposentada, Ruth Santini, conhecida por nunca ter fechado os olhos para a injustiça. Uma mulher dura, fria, mas correta. E ela já havia investigado, anos atrás, o Instituto Vilardi, o mesmo nome que aparecia nos documentos de Larissa. Agora tudo fazia sentido. As denúncias abafadas, os jovens desaparecidos, as mães desesperadas, as investigações interrompidas misteriosamente. E, de alguma forma, minha filha havia se aproximado da verdade demais. Era isso. A garota da foto, a tal amiga desaparecida, havia sido engolida por aquilo que o Instituto escondia. E Larissa talvez fosse a próxima. Minha pressão baixou ao perceber isso. Senti o quarto girar. Me apoiei na cama, respirando fundo, com o coração correndo como se tivesse 20 anos outra vez. Era muito para absorver, mas eu não podia me dar ao luxo de desmaiar, de ceder, de me entregar ao pânico. Eu precisava salvar minha filha. Peguei minhas chaves, peguei a pasta, peguei o celular. E pela primeira vez em muito tempo,
Saí de casa com a sensação de que estava indo para a guerra. O sol da tarde batia forte no quintal, iluminando tudo com um brilho exagerado, quase irônico. Era como se o mundo estivesse normal, pacífico. Mas para mim, tudo estava diferente. Até os pássaros pareciam inquietos, como se soubessem que algo sombrio estava se aproximando. Abri o portão com cuidado, olhei para a rua. Nenhum carro estranho à vista. Mas meu instinto não confiava no silêncio. Olhei mais uma vez, respirei fundo e caminhei em direção ao carro. Quando abri a porta do motorista, senti um arrepio. O porta-luvas ainda estava sujo de sangue seco, marcas do pano que o policial abriu. Aquele pequeno detalhe parecia ecoar dentro de mim, lembrando-me de que o perigo não tinha sido um susto isolado. Era real, era profundo, era planejado. Entrei, fechei a porta, dei partida. E então aconteceu. Quando eu manobrei para sair da garagem, vi pelo retrovisor algo que fez minha respiração travar. Um carro preto, parado na esquina. O mesmo carro preto em que o homem havia entrado mais cedo. Meu coração parou por um segundo. Eu não podia recuar, não podia voltar para casa, não podia deixar que percebessem meu medo. Engoli seco, coloquei o cinto, ajeitei o espelho e segui dirigindo, como se fosse uma senhora comum cuidando da própria vida. Mas minhas mãos tremiam, minhas pernas tremiam e meu peito parecia que ia explodir. O carro preto permaneceu imóvel. Ou assim eu pensava. Quando dobrei a esquina da rua principal, vi pelo retrovisor ele se movendo lentamente, como se estivesse apenas saindo da vaga, sem pressa. Mas eu sabia reconhecer perseguição. As pessoas poderosas raramente seguem alguém chamando atenção. Elas seguem devagar, elas observam, elas medem cada movimento. Engoli o medo e mantive a velocidade constante. Dirigi por ruas conhecidas, fiz voltas desnecessárias, peguei caminhos alternativos, sempre observando pelo retrovisor. O carro preto continuava vindo. Trânsito leve. Distância calculada. A mesma placa. Eu precisava despistá-lo, ou pelo menos ganhar tempo. Foi quando uma ideia me ocorreu. Algo que eu jamais teria coragem de fazer em qualquer outro momento da minha vida. Acelerei. Não muito, para não parecer fuga, mas o suficiente para alcançá-los no semáforo mais movimentado da avenida na hora exata. Quando o sinal ficou verde, virei à direita de última hora. O carro atrás tentou acompanhar, mas uma caminhonete enorme atravessou repentinamente a pista, bloqueando o caminho por alguns segundos, e nesses segundos eu desapareci. Entrei por uma rua estreita, sem saída para carros grandes. Só eu, com meu carro velho e pequeno, conseguia passar. Parei no fim da rua, desliguei o motor e esperei. Silêncio. Nada de carro preto. Ninguém me seguindo. Respirei pela primeira vez em muitos minutos. Eu tinha ganhado tempo, mas não segurança. Peguei novamente o celular e procurei no contato antigo. Ruth Santini, inspetora. Tocou 3 vezes. Alô? A voz era firme, madura, com cheiro de cigarro e experiência. Ruth, aqui é a Eulídia. Eulídia Andrade. Um silêncio curto. Depois, um sopro de reconhecimento. Eulídia? Aconteceu alguma coisa? Minha respiração tremeu. Aconteceu. E eu preciso da sua ajuda. É sobre a minha filha. A voz de Ruth mudou de imediato. Ficou séria, mas receptiva. Onde você está? Olhei pela janela. A rua estreita, silenciosa, tranquila. Em um lugar onde não posso ficar por muito tempo. Então diga o endereço. Eu vou até você. Não. Respondi rápido demais. Estão me seguindo. Quem? Eu não sei o nome dele, mas sei o nome que está por trás. Marcelo Vilardi. O silêncio que veio depois foi diferente, foi pesado, foi carregado, foi cheio de passado. Estou indo agora, Ruth respondeu. Não desligue e não volte para casa. Fechei os olhos, era isso. Eu estava oficialmente em um caminho sem volta. Um caminho em que o certo e o errado se misturavam, mas no qual eu teria que avançar, por mim e pela minha filha, mesmo que custasse tudo. Eu permaneci na rua estreita por alguns minutos, observando o final da viela como se a qualquer momento o carro preto fosse surgir novamente. O silêncio parecia mais ameaçador do que barulho, e eu nunca havia me dado conta de como a quietude podia ser tão perigosa. Respirava devagar, tentando controlar o ritmo que meu coração insistia em acelerar.
Ruth continuava na linha. Descreva para mim onde você está, ela pediu, a voz firme, profissional. É uma rua pequena, sem saída, perto da Avenida Alberto Ramos, respondi, ainda tensa. Fique dentro do carro, trave as portas, observe tudo. E, acima de tudo, não desligue, concordei. Minhas mãos tremiam, mas tentei manter a calma. O tempo parecia se arrastar, mas cada minuto era precioso, porque significava que o carro preto não havia me encontrado. Ainda, a inspetora Ruth chegou 11 minutos depois. Eu reconheci seu carro antes de ver seu rosto. Um sedã antigo, azul marinho, o mesmo que ela usava quando trabalhava na polícia. Parecia deslocado no mundo moderno, mas carregava uma aura de autoridade que nenhum carro novo teria. Quando ela desceu, senti um alívio imediato. Ruth era do tipo de mulher que podia enfrentar 10 homens armados com apenas o olhar. Uma mulher alta, ombros largos, cabelos grisalhos presos num coque firme, expressão dura como concreto. Mas sua presença transmitia segurança. Ela caminhou até meu carro e bateu no vidro. Abre, fiz o que ela pediu. Assim que entrei no carro dela, ela acelerou devagar e deixou a rua estreita, sem chamar atenção. Agora fala, ela disse, olhando a estrada, mas com os ouvidos totalmente atentos. Eu respirei fundo antes de começar, e então contei tudo, cada detalhe, a carta ameaçadora, a jovem desaparecida, o embrulho misterioso, o sangue, a polícia, o homem que veio até minha porta, o carro preto me seguindo, a pasta escondida da Larissa, o nome de Marcelo Vilardi. Ruth não me interrompeu uma vez sequer. Apenas apertava o volante com mais força conforme eu falava. Quando terminei, ela soltou um longo suspiro. Eu sabia, sussurrou. Eu sabia que aquele caso não tinha sido encerrado. Que caso? Perguntei nervosa. Ela olhou para mim por um instante, avaliando se devia ou não contar. Há 7 anos, começou. Chegou até a delegacia uma denúncia envolvendo esse tal Instituto Vilardi. Jovens desaparecendo, pais dizendo que algo estava errado, funcionários que mudavam de emprego da noite para o dia, professores que não queriam falar. Mas quando começamos a investigar, ela apertou os lábios. Fomos impedidos, diretamente. Meu peito se apertou. Impedidos por quem? Por gente grande, gente com nome, gente com dinheiro, gente que resolve tudo no telefone. Ela fez uma pausa curta, mas sua voz se tornou mais baixa, mais densa. Marcelo Vilardi era intocável, e ainda é. Senti o ar ficar gelado dentro do carro. E agora minha filha está no meio disso, murmurei. Mais do que isso, respondeu Ruth. Ele sabe que você mexeu no jogo dele, e esse tipo de gente não aceita interferência. Engoli em seco. Então, o que eu faço? A inspetora me olhou de novo, com um olhar que eu reconheci imediatamente. Era o olhar de alguém que já tinha enfrentado monstros e sabia como eles pensam. Primeiro, você precisa se acalmar. Pânico é a arma deles. Eu estou tentando, respondi com a voz tremendo. E segundo, você vai me mostrar a tal pasta. Abri minha bolsa e entreguei a pasta preta. Ruth colocou um par de luvas descartáveis, que, sabendo ela, devia carregar desde a aposentadoria, e começou a analisar documento por documento. Fotos, conversas impressas, anotações. Isso aqui é ouro puro, murmurou. Mas também é perigoso demais. Se eles souberem que isso existe, você vira alvo na hora. Eu já não sou? Perguntei. É, ela confirmou. Mas agora temos uma vantagem. Eles acham que você está assustada demais para agir. Ela fechou a pasta com cuidado. E estão certas? Olhei para ela. Meu corpo tremia, minhas mãos estavam frias e o medo dentro de mim parecia uma onda prestes a me engolir. Mas por outro lado, havia algo novo dentro do meu peito desde que tudo começou. Uma força que eu mesma não sabia que ainda tinha. Não, respondi, firme. Eu não vou parar. Eu não vou desistir da minha filha. Ruth assentiu, com um pequeno sorriso no canto da boca. É isso que eu precisava ouvir. Agora vamos trabalhar. E então, ela tocou no meu braço, num gesto que misturava solidariedade e urgência. Mas antes de qualquer coisa, você precisa entender uma coisa muito séria. O quê? Ela respirou fundo. Quando alguém como Marcelo Vilardi quer destruir uma pessoa, ele começa tirando a reputação, depois a liberdade e, por fim, o silêncio eterno.
Senti um calafrio percorrer minha espinha inteira. Então a Larissa não está segura. Em lugar nenhum, respondeu. E quanto mais você sabe, menos segura você também está. Meu coração parou por um segundo. Mas eu posso salvá-la? Perguntei. Ruth segurou o volante com firmeza. Pode, mas não sozinha. E naquele instante, percebi. Eu não estava mais perdida. Eu não estava mais sozinha. Eu não estava mais apenas reagindo. Eu estava começando a lutar. Ruth fez uma curva, acelerou mais um pouco e então disse: a partir de agora, Lídia, você vai me ouvir. Você vai seguir cada instrução. E nós vamos expor esse desgraçado juntos. A força na voz dela incendiou algo dentro de mim. E pela primeira vez, desde que aquele embrulho apareceu no meu carro, eu senti que tinha uma chance. A estrada parecia se estender diante de nós como uma linha infinita, e eu observava o reflexo da luz no vidro enquanto tentava absorver tudo o que estava acontecendo. Ruth dirigia com uma precisão que apenas anos de tensão policial podiam ensinar. Seu olhar mudava de tempos em tempos para o retrovisor, para os lados, para mim, sempre calculando, sempre alerta. Era como se ao lado dela eu estivesse enxergando o mundo de outra maneira, não mais como uma senhora comum, mas como alguém que, pela primeira vez na vida, estava vendo o lado obscuro da sociedade que sempre existiu nas sombras. Vamos para onde? Perguntei, ainda segurando a pasta com força. Para um lugar onde ninguém vai pensar em procurar você, respondeu Ruth. Pelo menos por algumas horas. Por algumas horas? Repeti, apreensiva. Ela me lançou um olhar firme. Lídia. Esse tipo de gente não recua. Eles não descansam. Eles não perdem tempo. O homem que esteve na sua porta, se era mesmo Marcelo ou alguém mandado por ele, não vai esperar a noite cair para agir. Meu estômago embrulhou. Ele disse que voltaria até o fim do dia. E voltaria, ela completou. Não por educação, não para conversar, mas para garantir que você não iria abrir a boca. Eles fazem isso parecer um aviso, mas na verdade é controle psicológico. Meu coração apertou. Era como se eu estivesse presa entre duas forças enormes. De um lado, o medo. Do outro, uma vontade avassaladora de proteger Larissa. O que a gente faz agora? Perguntei quase num sussurro. Ruth respirou fundo, passou a mão pelo queixo e respondeu. Agora, você me conta tudo o que sua filha passou nos últimos meses, cada detalhe, por menor que seja. Nada é irrelevante quando se trata de manipulação. Comecei a falar. Lembrei de quando Larissa voltou para casa. Do jeito inquieto dela, dos olhos cansados, da maneira como verificava o celular a cada 5 minutos. Do medo que ela tinha de atender ligações desconhecidas, da forma como ela escondia a própria mochila, até para tomar banho. Lembrei de ter perguntado 1000 vezes o que estava acontecendo. Ela sempre dizia a mesma coisa. Coisas minhas, mãe, coisas que eu resolvo. Ela nunca quis me preocupar, ou nunca quis envolver alguém no perigo em que estava. Enquanto eu falava, Ruth ouvia atentamente, sem interromper. Às vezes apertava os lábios, às vezes respirava fundo, às vezes apenas fechava os olhos por um segundo, como se estivesse encaixando peças invisíveis em um quebra-cabeça extremamente perigoso. Quando terminei, ela disse: "Está claro, muito claro." "O quê?" perguntei com o coração disparado. Sua filha foi usada para encobrir algo muito maior. Ela foi pressionada, ameaçada e empurrada para dentro de um esquema que envolve desaparecimentos. Não é coincidência a amiga dela ter sumido. É padrão. Minha visão ficou turva por um instante. "Meu Deus", sussurrei. "Agora você entende por que eu disse que não estávamos lidando com gente qualquer?" Ruth continuou. Assenti. Cada palavra dela parecia um soco silencioso. "Mas por que a Larissa?" perguntei. "Por que ela?" Ruth olhou rapidamente para mim. "Porque sua filha viu alguma coisa, ou descobriu alguma coisa. Algo que ela não deveria ter visto. Algo que coloca alguém muito poderoso em risco. E como sempre, o mais fraco paga pelo erro do mais forte." Eu fechei os olhos e senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto. "Então, a prisão dela foi armada?" perguntei com a voz baixa. "Perfeitamente armada", Ruth respondeu. "E se você não tivesse movido aquele embrulho do porta-malas, talvez ela tivesse sido acusada de forma ainda mais grave."
Meu corpo inteiro estremeceu. Eu causei isso? Eu piorei tudo? Minha voz falhou. Ruth balançou a cabeça e disse firme: Não. Pelo contrário. Você bagunçou o plano deles. E quando o plano de gente desse tipo sai do eixo, eles se desesperam. E desperto é quando ficam mais vulneráveis. Eu arregalei os olhos. Vulneráveis? Ela sorriu com um canto da boca. Todo criminoso poderoso comete erros quando está sob pressão. E é exatamente isso que vamos aproveitar. Meu coração acelerou, mas dessa vez não era medo. Era algo novo, uma espécie de força que eu não sabia que tinha. Uma determinação que veio de dentro, como se minhas entranhas gritassem: lute, não desista, não deixe sua filha ser destruída. Ruth então virou numa rua secundária e estacionou o carro num galpão antigo, fechado, cheio de poeira e cheiro de madeira velha. O que é esse lugar? Perguntei. Antigo depósito da polícia. Ninguém usa mais. Ninguém sabe que trago gente aqui. É seguro. Ela desligou o carro. E é aqui que vamos montar o nosso plano. Meu peito se encheu de um tipo de força que eu não sentia desde a juventude. Um plano? Perguntei, tentando assimilar. Ruth se virou totalmente para mim. Seus olhos, antes frios e experientes, agora brilhavam com convicção. Dona Eulídia, chegou a hora da senhora parar de correr. Como assim? Ela segurou meu braço com firmeza. A senhora passou os últimos dias reagindo, sendo empurrada de um lado para o outro. Agora é a sua vez. Senti um arrepio percorrer meu corpo. A minha vez? De quê? Ela me olhou profundamente, como se estivesse falando com uma versão antiga de mim que eu tinha esquecido. De lutar, de virar o jogo, de não ser mais vítima e, principalmente, de proteger a Larissa custe o que custar. Meu coração bateu forte. Mas eu não sei como fazer isso. Vai aprender, ela respondeu. Eu ensino. Mas antes, ela abriu a pasta preta diante de nós. Você precisa saber com quem está lidando. Pegou uma das fotos da garota desaparecida. Depois outra, de Larissa ao lado dela. Depois o cartão de visita de Marcelo Vilardi. E então, disse a frase que marcaria o início da minha virada. Eulídia. Você e sua filha tropeçaram em uma rede criminosa que vem sendo escondida há anos. E agora, nós duas vamos expor tudo. Meu corpo estremeceu inteiro. Era como se uma versão de mim, adormecida, sufocada pela idade, pelo medo, pela vida, tivesse acordado com força total. Eu inspirei fundo. O que eu preciso fazer? Ruth sorriu. Ser forte e confiar em mim. Eu balancei a cabeça afirmativamente. E pela primeira vez, desde que aquele embrulho apareceu no porta-malas, eu senti que estava no controle. Nem que fosse apenas o começo. O galpão abandonado onde Ruth me levou parecia mais um esconderijo clandestino do que um depósito. O cheiro de madeira velha misturava-se ao odor metálico de ferramentas enferrujadas espalhadas pelos cantos. A luz entrava por pequenas frestas no telhado, criando feixes dourados suspensos no ar empoeirado, como se o lugar respirasse lentamente, apenas aguardando o momento certo para despertar. Fechei a porta atrás de mim. O som ecoou no galpão como se fosse o primeiro passo de algo muito maior. Ruth, por sua vez, caminhou até uma mesa antiga, onde começou a organizar os documentos que eu havia encontrado no quarto de Larissa. Primeiro, ela disse, sem olhar para mim, precisamos organizar tudo isso por ordem de importância. Eu me aproximei devagar. Ordem de importância? Ela abriu a pasta e espalhou as folhas sobre a mesa. Isso aqui não é só papel, Eulídia. Não são só fotos, mensagens e anotações. Isso aqui é um mapa. Um mapa que sua filha estava montando desde que começou a perceber que estava sendo seguida. Meu coração apertou. Então, ela sabia que estavam atrás dela? Ruth assentiu. Claro que sabia. Jovens têm medo, mas também têm instinto. Larissa entendeu que estava no meio de algo errado e tentou fazer o que muitas vítimas fazem: juntar provas antes de desaparecer. Porque, no fundo, elas sabem que a polícia não consegue proteger todo mundo. A frase "antes de desaparecer" me rasgou por dentro. Ela disse aquilo com a naturalidade de quem já viu muitas histórias terminarem mal. Mas minha filha não vai desaparecer, eu disse, firme. Eu vou tirar ela de lá. Ruth finalmente me olhou.
É por isso que estou te ajudando, mas precisamos fazer isso do jeito certo. Um passo errado, e eles silenciam vocês duas antes que alguém perceba. Engoli seco. Ela puxou um documento por vez, separando-os em pilhas. Aqui as mensagens ameaçadoras. Aqui as fotos da amiga desaparecida. Aqui os registros do Instituto Vilarde. E aqui ela ergueu uma folha específica. O que muda tudo. Meu estômago gelou. O que é isso? Ela colocou a folha na minha frente. Era uma lista de nomes. Mais de 20 nomes. Todos jovens. Todos com idades entre 18 e 26 anos. Ao lado de alguns nomes, uma palavra escrita à mão. Transferido. E ao lado de outros, depois, sumiu. Tive que apoiar as mãos na mesa para não cair. Minha filha, sabia de tudo isso? Não disse que ela sabia tudo, explicou Ruth, mas sabia o suficiente para ser considerada um risco. E isso é o que coloca as pessoas na mira de quem não pode ser exposto. Ela respirou fundo. E o pior, apontou para o nome da amiga na lista. Este nome aqui está marcado. Letícia Duarte, desaparecida. Meu coração caiu no chão. Larissa. Amava essa menina como uma irmã, sussurrei. Ela nunca me contou que a amiga tinha sumido. Porque estava com medo, respondeu Ruth. E porque provavelmente prometeu a alguém que ficaria em silêncio. Eu toquei o nome com a ponta dos dedos, sentindo um peso emocional impossível de descrever. Então, foi isso que colocaram no meu carro? Perguntei. A arma, aquela coisa com sangue. Não sei se era uma arma, respondeu Ruth, mas tenho certeza de que era algo usado para incriminar alguém, talvez a garota, talvez sua filha, talvez outra pessoa que ainda não sabemos. Ela então virou para mim, séria. Agora precisamos descobrir o que sua filha viu, quem ela ouviu e por que escolheram ela especificamente. Respirei fundo, tentando lembrar de qualquer conversa, qualquer frase solta, qualquer sinal, e então me lembrei. Uma vez, comecei devagar. Eu ouvi a Larissa chorar no banho. Eu perguntei o que era. Ela disse que tinha cometido um erro enorme, mas não quis explicar qual. Ruth levantou as sobrancelhas. Um erro? Sim, ela cruzou os braços, pensativa. Talvez ela tenha confiado na pessoa errada, ou tenha tentado ajudar alguém, e acabou ouvindo algo que não deveria. Eu me sentei numa cadeira velha, sentindo o peso dos anos, da vida, das escolhas. E pela primeira vez, senti também um peso de responsabilidade diferente, porque de alguma forma eu pressentia que minha filha tinha tentado avisar alguém, tentar salvar alguém, e se perdeu no meio disso. Ruth bateu com o dedo na mesa. Vou te mostrar uma coisa. Ela abriu a bolsa e tirou um gravador antigo, desses que jornalistas e policiais usavam antes dos celulares. Você ainda guarda isso? Perguntei surpresa. Nunca se sabe quando o mundo vai voltar a precisar das coisas antigas, ela respondeu, com um leve sorriso. Ela apertou um botão. O gravador ligou com um chiado baixo. A partir de agora, Eulídia, tudo o que a gente fizer, tudo o que a gente ouvir, cada nome, cada movimento, será registrado. Mas por quê? Porque provas desaparecem, memórias falham, mas gravações são difíceis de apagar sem deixar vestígios. Eu respirei fundo. Ruth aproximou-se de mim e colocou o gravador sobre a mesa. Agora, vamos montar a linha do tempo. Ela puxou um caderno e abriu na primeira página. Do dia em que sua filha conheceu a garota, até o dia da prisão. Meus olhos se encheram de lágrimas. Eu não sei se consigo lembrar de tudo. Consegue sim, Ruth respondeu com voz firme, porque quando uma mãe luta pela filha, ela lembra de cada detalhe. Minhas mãos começaram a tremer, mas dessa vez não era apenas medo, era determinação. Eu comecei a falar, cada mínimo detalhe, cada pequeno gesto diferente da minha filha, cada mudança de rotina, cada noite em que ela não voltou, cada mensagem que recebeu e não explicou, cada olhar perdido, cada lágrima silenciosa. Ruth anotava tudo, incansável, como se estivesse montando uma bomba com peças invisíveis. Uma bomba que explodiria não na nossa casa, mas no mundo deles. Depois de quase 1 hora, ela fechou o caderno e disse: Agora temos o começo. O começo do quê? Perguntei. Ela ergueu o olhar, firme, intenso, quase feroz. O começo da queda deles.
Um arrepio me percorreu da cabeça aos pés. Eu, uma senhora de 65 anos, cansada, simples, acostumada a viver em silêncio, agora estava no centro de uma guerra invisível. E pela primeira vez na vida, eu não estava com medo de lutar. Eu estava com medo de perder. E isso me fazia mais forte que qualquer coisa. Ruth ficou alguns segundos em silêncio, olhando fixamente para o monte de papéis como se estivesse tentando ouvir algo por trás deles. Uma história escondida, um padrão, um segredo. O ar no galpão estava pesado, denso, com cheiro de poeira e tensão. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo dentro dos ouvidos. Tem algo errado aqui, murmurou ela. O que foi? Perguntei, preocupada. Ela respirou fundo, puxou 3 folhas diferentes da mesa e as alinhou cuidadosamente, como se estivesse montando uma peça de quebra-cabeça que ninguém antes tinha percebido. Esses documentos foram organizados demais, comentou, como se alguém tivesse selecionado o que sua filha podia ver e o que ela não podia. Meu corpo inteiro se arrepiou. Como assim? Ruth girou uma das fotos mostrando o verso para mim. Ali, escrito à mão, estava um número. Apenas isso. Um código, ela murmurou. Pegou outra foto, outro número, diferente, depois outra, mais um número. Eu não havia percebido antes, porque os números eram pequenos, quase imperceptíveis, como se fossem parte da impressão ou alguma anotação sem importância. Olha isso, Eulídia, disse Ruth. Esses números não são aleatórios. Eu achei que eram datas, mas não batem. Achei que eram os números das fotos, mas também não combinam com o padrão. Ela então aproximou os papéis sob a luz que vinha pela fresta do telhado. Os números tinham sido escritos pela mesma pessoa, a mesma letra, a mesma pressão no papel. E não era letra de jovem, era letra de adulto, letra de homem. Não foi a Larissa quem escreveu isso? Sussurrei. Exatamente, Ruth confirmou. E isso muda tudo. Ela então pegou a cópia de uma conversa impressa com ameaças enviadas para Larissa. No canto superior da folha, havia um número igual aos das fotos. Ruth arregalou os olhos. Meu Deus, o que foi? Perguntei, já com a respiração acelerada. Ela me mostrou os documentos lado a lado. Os números coincidiam. Esses códigos não estão aqui por acaso. Mas o que significam? Minha voz falhou. Ruth se levantou e começou a andar pelo galpão, inquieta, como uma mulher que acabou de descobrir uma bomba prestes a explodir. Esses códigos correspondem a processos internos, ela explicou. Processos do Instituto Villard. Eu já vi algo parecido quando investiguei aquele caso há anos. Mas sabe o que isso significa, Eulídia? Eu balancei a cabeça sem conseguir encontrar palavras. Ela parou bem na minha frente, me encarando com uma intensidade que me fez estremecer. Significa que alguém de dentro do Instituto, alguém que tem acesso a tudo, estava passando informações para a sua filha. Senti minhas pernas fraquejarem. Alguém ajudando a Larissa? Sim, Ruth confirmou. Alguém que queria expor o esquema. Alguém que estava tentando derrubar o próprio Marcelo Villard e encontrou na sua filha uma peça perfeita. Meus lábios começaram a tremer. Então, ela não estava só? Não, respondeu Ruth, firme. Sua filha estava trabalhando com alguém, tentando proteger alguém, talvez até tentando salvar vidas. Minha visão ficou turva. Eu sempre pensei que minha filha estivesse fugindo, escondendo erros, sendo levada pelas circunstâncias, mas naquele instante, percebi que talvez Larissa tivesse sido mais corajosa do que eu jamais fui. Ruth iniciou um raciocínio acelerado. Pense comigo, Eulídia. Se alguém de dentro passou informações para a sua filha, esse alguém corre tanto perigo quanto ela. E se esse alguém sumiu ou foi silenciado? Isso explicaria por que os documentos ficaram incompletos. E por que a Larissa ficou tão desesperada nos últimos meses? Meu coração apertou. Você acha que ele pode já ter sido morto? Ruth completou. É possível, muito possível. E se isso for verdade, sua filha é a próxima peça a ser eliminada. Tive que me apoiar novamente na mesa. Meu Deus, Ruth continuou. Mas tem mais. Ela pegou o cartão de Marcelo Villard. Esse tipo de homem não fica paranoico por nada. Se ele mandou alguém ir até sua casa, é porque acredita que você encontrou algo que pode derrubar tudo. Eu só encontrei isso aqui, apontei para a pasta.
Isso é exatamente o suficiente para destruir uma rede criminosa inteira, disse Ruth. Fiquei em silêncio, absorvendo cada palavra. Foi então que Ruth inclinou a cabeça, como se tivesse tido uma epifania repentina. Lídia, o quê? Perguntei ansiosa. Ela pegou a lista de nomes. Leu um por um e, de repente, apontou para o 10º nome da lista. Aqui. Quem é? Perguntei. Ruth estreitou os olhos. É o nome de um funcionário do instituto. Desapareceu há 3 meses. Eu lembro dele. Era um administrativo e estava prestes a depor no caso antigo. E sabe o que é pior? Ela virou a folha rapidamente e me mostrou. Ao lado do nome dele estava escrito: o que sabe é perigoso. Uma onda de calafrios me subiu pela espinha. Lídia, ela disse devagar, com um olhar de pura revelação. Ele é o elo, o responsável por passar informações. Ele pode ter usado sua filha como ponte, pode ter tentado proteger ela, ou pode ter deixado algo com ela que eles ainda não encontraram. Meu coração disparou. Algo como: o que estava no porta-malas? Ruth respirou fundo. Não. Aquilo era plantado para incriminá-la, mas existe outra coisa. O quê? Alguma prova irrefutável. Alguma coisa que esse funcionário confiou à sua filha. E o pior é que pode estar na sua casa ainda. Escondido. Ou sumiu nas mãos da pessoa errada. Meu corpo inteiro travou. Você acha que minha filha guardou algo que eu ainda não encontrei? Ruth olhou para mim como quem olha para alguém que está prestes a encarar uma tempestade. Sim, e acho que isso é exatamente o que eles querem. O quê? Achar aquilo antes que você ache. E se eu achar primeiro? Perguntei. Ruth deu um meio sorriso, frio, calculado e cheio de esperança. Então, Lídia, nós vencemos. E os monstros caem. Quando Ruth disse que precisávamos voltar à minha casa, meu coração disparou como se tivesse recebido um choque. Minha mente imediatamente imaginou aquele homem frio, parado na porta, observando tudo com aquele sorriso calculado, esperando que eu voltasse para cair na armadilha dele. Tem certeza que devemos voltar lá? Perguntei, com a voz vacilando. Absoluta, respondeu Ruth. Se a prova que ele quer estiver na sua casa, não podemos deixá-la nas mãos deles. E também... Ela respirou fundo. Preciso entender se aquele homem voltou. Se ele voltou, alguma coisa vai denunciar. Uma porta mal fechada, um objeto fora do lugar, um rastro deixado por alguém que não sabe se esconder tão bem quanto pensa. Meus dedos tremiam, mas eu assenti. Então vamos. Ruth deu partida e seguimos pela rua estreita até sair em uma avenida mais movimentada. Por algum tempo, fiquei apenas observando as pessoas caminhando pelas calçadas, indo ao mercado, segurando sacolas, conversando nas esquinas como se o mundo fosse normal. Pacífico. Seguro. E uma parte de mim sentiu inveja. Como eu desejaria que minha vida ainda fosse assim, simples, previsível, quieta. Mas agora eu estava presa em uma teia invisível, tecida por homens perigosos, onde cada passo errado poderia custar a vida da minha filha. A cada quarteirão, eu apertava mais forte a pasta no colo, como se segurar aquela pequena pilha de documentos me impedisse de perder a sanidade. Vamos fazer isso rápido, disse Ruth, enquanto virava na minha rua. Entramos, procuramos, pegamos o que for preciso e saímos. A ideia é não chamar atenção. Balancei a cabeça. Mas quando dobramos a esquina, algo dentro de mim gelou. A rua estava quieta demais. Os pássaros pareciam ter desaparecido. Não havia carros passando, nem crianças brincando, nem vizinhos na calçada. Era um silêncio antinatural, um silêncio perigoso. Ruth, murmurei, tem alguma coisa errada. Ela imediatamente diminuiu a velocidade. Os olhos dela varreram cada canto da rua como se fossem faróis de um navio procurando perigos ocultos no mar. Concordo, disse ela. Meu portão estava fechado, a porta da frente também. Nada parecia fora do lugar, mas o instinto de uma mãe e o instinto de uma policial percebem riscos que olhos comuns não enxergam. Ruth estacionou 2 números antes da minha casa. Não vamos parar na sua porta, ela disse. Isso denuncia nossa chegada. Vamos descer aqui e caminhar até lá. Meu coração batia alto dentro do peito. O medo, o suor frio, o tremor nas pernas,
Tudo voltava como uma onda forte rompendo contra rochas. Se eu desmaiar, você me arrasta, eu murmurei, tentando usar um vestígio de humor para respirar. Ruth apenas colocou a mão no meu ombro. Se você desmaiar, eu te levanto. Mas você não vai desmaiar, Eulídia. Não agora, não quando estamos perto demais da verdade. Nós descemos do carro em silêncio. O sol da tarde caía oblíquo sobre as casas, deixando sombras longas pelo chão, sombras que pareciam braços finos tentando nos alcançar. O vento soprava leve, mexendo as folhas das árvores, mas não trazia nenhum som de vida. Eu sentia meus passos ecoando dentro da minha cabeça. 1, 2, 3. Quando chegamos ao portão da minha casa, Ruth ergueu a mão para me impedir de tocar. Ela se abaixou e analisou a fechadura. Eles mexeram, disse ela. Minha garganta secou. Como você sabe? A risca metálica na borda é marca de alavanca. Não é profunda, sinal de que se encontram com facilidade. Foi alguém que sabe abrir portas sem chamar atenção, mas não é profissional o suficiente para não deixar rastro. Meu corpo gelou. Então, eles entraram? Ruth levantou devagar, com os olhos duros. Sim, e provavelmente não faz muito tempo. Um calafrio percorreu minha coluna, tão forte que quase me dobrei. Meu Deus, murmurei. Calma. Ruth levantou as mãos. Vamos entrar juntas. Eu vou na frente. Não toque em nada. E o mais importante... Ela olhou diretamente nos meus olhos. Se eu disser para correr, você corre, sem olhar para trás. Entendeu? Assenti, embora minhas pernas parecessem feitas de algodão molhado. Ela abriu o portão devagar. O rangido leve parecia um grito no silêncio absoluto da rua. Entramos no quintal. O ar estava pesado, diferente, como se alguém tivesse mexido nos cantos que eu limpava com tanto carinho. A porta da cozinha estava fechada. Ruth ergueu um dedo para que eu ficasse atrás dela. Quando colocou a mão na maçaneta, parou abruptamente. Eu quase perguntei o que havia acontecido, mas antes que pudesse, ela apontou para o chão, na soleira da porta, um fragmento minúsculo, de pano escuro, igual ao pano que estava embrulhando o objeto encontrado no meu carro. Eu engoli o grito que subiu pela garganta. Eles entraram aqui? Com aquele mesmo pano? Perguntei num fio de voz. Ruth assentiu, devagar. Eles estavam procurando alguma coisa, e se entraram com o pano, significa que removeram algo daqui, ou estavam comparando. Ela abriu a porta em um movimento rápido. Entramos. E então, meu coração parou. Minha casa, meu lar, meu refúgio, estava revirado. Armários abertos, gavetas puxadas, objetos quebrados, cadeiras empurradas para o lado, o sofá rasgado, as cortinas arrancadas, e no chão, pegadas de botas, múltiplas. Ruth respirou fundo, avaliando tudo com olhos de caça. Eles procuraram algo específico, disse ela. Algo pequeno, algo fácil de esconder, e estavam com pressa. Meus olhos marejaram. Minha casa, meu ninho, meu conforto, profanado, violentado, violado. Ruth, murmurei, eles destruíram tudo. Minha casa inteira. Eulídia, ela disse firme, olha para mim. Olhei, com lágrimas escorrendo. Isso significa que estamos certas. Eles estão desesperados. Eles perderam o controle. E sabe o que criminoso poderoso mais teme? Balanço a cabeça. Quando alguém comum descobre a verdade que eles juravam ter enterrado. Meu coração bateu mais forte. Eu não era só uma vítima mais. Eu era uma ameaça. Ruth continuou. Eulídia, a prova que estamos procurando ainda está aqui. Eu sinto isso. Eles não acharam ou teriam levado tudo. Nesse momento, um vento atravessou a casa. Um vento estranho, gelado, que fez a porta do corredor bater sozinha. Eu estremeci. Ruth ergueu a lanterna do celular. Vamos procurar, mas devagar. Eles podem ter deixado outra coisa. Outra coisa? Câmeras, microfones ou avisos. Meu sangue gelou. E então, antes que dessemos o primeiro passo em direção ao corredor, um som ecoou dentro da casa. Não um som de vento, não um som de madeira, não um som de casa velha. Era algo leve, delicado, quase inaudível, mas inconfundível. O som de passos, passos lentos, passos dentro do meu quarto, passos de alguém que ainda estava ali.
Ruth imediatamente levantou a mão e fez sinal para eu ficar imóvel. E com os olhos fixos na porta do corredor, ela sussurrou: Eulídia. Sim, minha voz era apenas ar. Não estamos sozinhas. Os passos continuaram no corredor, lentos, calculados, como se a pessoa estivesse escolhendo exatamente onde pisar. Ruth levantou o braço, impedindo que eu avançasse. Eu sentia o ar quente da minha respiração bater nas mãos trêmulas. Meu coração martelava tão forte que parecia amplificar o som da casa inteira. Fique atrás de mim, sussurrou ela, avançando em silêncio absoluto. O corredor parecia mais estreito que antes. As sombras se alongavam pelas paredes como dedos tentando nos agarrar. O feixe fraco da lanterna cortava na escuridão, revelando detalhes da invasão. Quadros no chão, gavetas arrancadas, um vaso quebrado. Quando chegamos na porta do meu quarto, ela estava entreaberta. Ruth fez sinal. 3, 2, 1. Ela empurrou a porta com força. E então, o mundo ficou mudo. No canto do quarto, sentado no chão, com as mãos na cabeça e o corpo tremendo, não estava o homem que invadiu minha casa. Nem um capanga, nem um assassino, nem um estranho. Era meu neto, filho da minha filha. Daniel, de 18 anos. Meu corpo travou. Daniel! Gritei, avançando antes que Ruth pudesse me segurar. Ele levantou a cabeça lentamente. E seus olhos? Seus olhos estavam vermelhos, desesperados, como se ele tivesse carregado sozinho o peso de um segredo impossível. Vó, murmurou. Eles vão matar a minha mãe. Minha alma rasgou. O que você está fazendo aqui? Por que entrou assim? Segurei o rosto dele como se o mundo dependesse disso. Daniel desabou num choro que parecia vir de anos de medo acumulado. Eu tentei avisar ela. Tentei avisar você, mas eles disseram que se eu abrisse a boca, eles fariam o mesmo comigo que fizeram com a Letícia. Meu corpo gelou. Você conhecia a Letícia? Perguntei. Ele assentiu, soluçando. Muito mais do que vocês imaginam. Ruth se aproximou com cuidado. Daniel, você está seguro aqui, mas precisa falar. Agora, ele respirou fundo, limpou as lágrimas e então confessou o que mudou tudo. Eu era o contato. Eu era quem passava os documentos para a minha mãe. O chão desapareceu sob meus pés. Ruth arregalou os olhos. Como assim? Você era o contato. Daniel engoliu seco. Eu trabalhava no Instituto Villard como estagiário administrativo. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Registros que não faziam sentido. Jovens que eram transferidos e depois sumiam. Eu e a Letícia descobrimos juntos. Meu coração apertou. Meu Deus. A gente coletou documentos, anotações, provas. Eu entreguei tudo para a Larissa porque sabia que ela era forte. Sabia que ela não ia deixar isso morrer. Ruth se ajoelhou na frente dele. E o que aconteceu com a Letícia? Daniel chorou de novo, segurando os próprios braços. Eles descobriram. Pegaram ela na saída do instituto. Eu vi eles levar ela. Depois de 3 dias, recebi uma mensagem dizendo que se eu abrisse a boca, eu seria o próximo. O ar sumiu do meu corpo. Então você usou a Larissa para proteger a si mesmo? Daniel balançou a cabeça. Não, eu usei a minha mãe para proteger todo mundo. Ela não sabia que estava ajudando alguém de dentro. Eu só disse que precisava de ajuda. Que precisava esconder documentos. Ela nunca imaginou que era tão grande. Ruth respirou fundo. E o embrulho no carro, a mancha de sangue, a denúncia falsa? Daniel fechou os olhos, tremendo de culpa. Eles fizeram isso para incriminar ela, para obrigar ela a entregar o que achavam que ela tinha. Eles pensaram que ela era o elo, que ela era o contato. Mas eu nunca tive coragem de contar a verdade para ninguém. Eu me sentei na cama, completamente abalada. Então, tudo isso foi para pegar você ou para calar a sua mãe? Os dois, respondeu ele. Eles queriam acabar com qualquer prova, com qualquer pessoa que soubesse das transferências. Ruth se levantou devagar. E ainda existe essa prova? Perguntou. Daniel respirou fundo. Demorou alguns segundos e então apontou para o próprio peito. Existe. Eu escondi no único lugar que eles não procurariam. Na minha jaqueta, no forro interno. É um pendrive. Tem tudo lá. Nomes, datas, localizações, pagamentos, assinaturas do Marcelo. Ruth abriu um sorriso duro. Então acabou. Não, completou Daniel. Acabou só se vocês tiverem coragem de usar. Ela colocou a mão no ombro dele.
Daniel, eu passei a vida inteira esperando esse tipo de prova. Ele olhou para mim, com o rosto ainda devastado. Vó, eu sinto muito por tudo isso, por arrastar você e a mamãe. Eu nunca quis, eu só queria proteger. Eu o interrompi, abraçando-o com toda a força que ainda existia em mim. Não peça desculpas. Você tentou salvar vidas. Você tentou fazer o que era certo. A culpa nunca foi sua. Ruth pigarreou, firme. Agora temos a prova. Agora temos o elo. Agora temos o motivo. Agora, só falta expor. Daniel nos entregou o pendrive. Ruth o segurou como se fosse ouro. Vamos direto à delegacia federal. Com isso aqui, ninguém vai conseguir abafar, e sua mãe será solta antes da meia-noite. Meus olhos se encheram de lágrimas. Era a primeira vez, desde que tudo começou, que eu enxergava um caminho. Justiça, liberdade, verdade. Saímos da casa destruída juntos. Eu, Ruth e Daniel. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não éramos vítimas. Éramos testemunhas da verdade. E a verdade tem uma força que nenhum criminoso consegue calar. Final. Epílogo. A Polícia Federal abriu investigação no mesmo dia. O pendrive derrubou não apenas Marcelo Vilardi, mas toda a rede criminosa por trás dos desaparecimentos. Foram presos diretores, seguranças, contadores e até políticos envolvidos. Minha filha, Larissa, foi libertada com pedido público de desculpas. Eu a abracei tão forte que parecia que minhas mãos queriam costurar nossas almas de volta. Daniel, depois protegido. Letícia foi localizada, viva, em outra cidade, em um centro clandestino, e voltou para a família. E eu entendi algo que só a maturidade profunda da vida ensina. A idade não enfraquece uma mãe, apenas a torna mais perigosa quando tentam tocar nos filhos. Hoje, minha casa está reconstruída, minhas noites voltaram a ter paz, e eu olho para tudo com gratidão, porque a verdade venceu, a justiça chegou, e nossa família renasceu das cinzas. Se você chegou até aqui, do fundo do meu coração, obrigada. Obrigada por acompanhar cada detalhe dessa história. Obrigada por sentir comigo, sofrer comigo e renascer comigo. E, por favor, se inscreva no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fortes, emocionantes e cheias de verdade como esta. Com carinho, eu, Lídia Andrade. E até a próxima história.